Vamos falar sobre as escolas. As escolas também é um avanço, né? Recebendo esse material orgânico. Isso também é um resultado do governo Lula, uma política muito estruturante. Todos nós estudamos, escolas, nossos pais estudaram. A gente usava muito o termo merenda, porque de fato era uma merenda. Então, eu sou da época do biscoito creme caca com um suquinho Tang, que não tinha qualidade nenhuma. No copinho vermelho. No copinho vermelho, daquela carne de jabá que a gente falava se era de jabá mesmo, que carne era aquela. Então, a gente tinha um conceito de merenda. E o conceito de merenda era um conceito de negação de direitos. Ou seja, é merenda porque, de fato, é lixo, ou seja, não tem qualidade. E nós já tínhamos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o repasse do governo federal para os estados e municípios, desde 99. Ele já existe. Com o governo Lula, o que o governo Lula criou? Primeira coisa que o governo Lula fez foi o seguinte: existe o agricultor, o produtor rural, mas dentro do produtor rural existe o agricultor familiar. Quem é esse agricultor familiar? O que é que a lei diz? O agricultor familiar é aquele em que ele não tem empregados, e no máximo 1 ou 2 empregados, em que ele trabalha com a família e ele não tem mais do que na nossa região 4 módulos fiscais, que se a gente fazer uma conversão, vai dar em torno de 250 tarefas de terra. Esse é o agricultor familiar, ou seja, ele não é produtor, não é um grande produtor, ele é um agricultor familiar. E a lei reconheceu isso, a lei 11.326. A partir do reconhecimento dessa lei, várias políticas públicas foram estruturadas. E aí surge a questão do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o que é que o governo federal determinou? Ele determinou que, do repasse do governo federal, ou seja, que é dividido para cada aluno, 30% desse recurso teria que ter produtos da agricultura familiar. Sim. No mínimo 30%. Os prefeitos são obrigados a comprar. Isso, há 15 anos atrás, era um desafio muito grande. Hoje, continua sendo um desafio, porque tem muitas dificuldades. Mas nós já vimos um avanço muito grande. Então, por exemplo, todas as escolas estaduais e muitas dos municípios, você já vê uma polpa de fruta e não mais um quissuque. Você já vê uma macaxeira, já vê a banana, que antes você não via isso nas escolas. Então, ao longo do tempo, isso foi aperfeiçoando e inserindo produtos da agricultura familiar. Gente, assim, nem se falava em nutricionista na escola. Não, nutricionista não existia na escola. E assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque se você for pegar ali, ao pé da letra, para muitas pessoas, a única refeição era a merenda escolar. Que hoje o conceito é outro, né? A alimentação, ou seja, que a gente não tinha na Constituição o nosso direito à alimentação, né? A partir de 2014, ela entrou na Constituição, que a alimentação é um direito. Então, muda o conceito. Aí, às vezes, muitas pessoas falam, mas isso é só mais uma lei. Não, a lei muda, mas muda também a filosofia da aplicação da política pública. Então, a gente vê hoje, por exemplo, as escolas de tempo integrais, que muitos municípios também estão aderindo, já existe a refeição, é comida de fato, entendeu? Então, a gente pode olhar o seguinte: uma criança que está numa escola de tempo integral, que ela vai tomar café na escola, ela vai almoçar e ela retorna à tarde para casa, para aquela família significou 2 refeições a menos no orçamento familiar. Se ela tiver 3, 4 filhos, nós estamos falando de 4 ou 3 pessoas que estão deixando de se alimentar em casa. Então, isso dá impacto também na renda das pessoas, porque as pessoas, se você não tem 4 pessoas todo dia comendo, então você vai economizar na comida, entendeu? Então, sim, a alimentação escolar ela tem um impacto direto. Tem vários estudos que provam de que quando a alimentação escolar ela atende toda a questão nutricional, isso tem impacto direto no rendimento dos alunos. Não sou eu que estou dizendo, tem estudos provando isso. Não, mas com certeza isso daí é tão óbvio. Provando isso, ou seja... Como é que eu vou absorver um conteúdo com fome? Com fome, não tem lógica. Então, assim, a alimentação escolar ela foi um outro boom que surgiu das políticas públicas e que as cooperativas também têm feito.
qual é o desafio que nós temos visto com as cooperativas e principalmente com o PENAI? As escolas também ainda precisam aprender muito como fazer, porque as escolas é quem faz a aquisição. Então, quem decide que vai comprar, no caso do município, é a Secretaria de Educação, e em alguns locais, a Secretaria de Agricultura, aqui no caso de Euclides da Cunha, a Secretaria é muito presente em definir o que é que vai entrar. Porque, por exemplo, o que é que a gente tem muita experiência do PENAI? Euclides da Cunha não é produtor de batatinha. Então, não faz sentido você colocar batatinha no cardápio da agricultura familiar para alimentação escolar, porque isso não é cultura do local, maçã. Então, você tem que colocar no cardápio os produtos que tem na região, na sua região. Então, essa elaboração do cardápio, e aí entra os nutricionistas, que hoje é um direito que foi conquistado, as nutricionistas fazem parte da estratégia da alimentação escolar. E aí entra a questão das secretarias. No caso das escolas estaduais, como os diretores têm autonomia administrativa e financeira, isso são as direções estaduais que definem. Claro que a Secretaria Estadual de Educação ela regulamenta, ela orienta tudo, mas são as escolas estaduais. Então, por exemplo, todas essas escolas de tempo integral que têm sido inauguradas, aqui em Euclides da Cunha tem uma, todas elas fazem a aquisição de produtos da agricultura familiar. A meta do governador Jerônimo é que seja 100% do recurso do PENAI, que seja adquirido da agricultura familiar. Nós ainda estamos um pouco longe para conseguir isso, mas acredito que até 2026 a gente consiga chegar a esse 100%. E aí, para você ter ideia, nós estamos falando, só a Bahia, nós estamos falando de quase 20 milhões de reais para aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, a Copercur que comercializa nas escolas estaduais, e a gente chega a comercializar por ano quase 200 mil reais nessas escolas estaduais na região como um todo. Mas se a gente tivesse mais escolas, poderia chegar a 1 milhão, 2 milhões. Isso significaria o quê? Mais produtores produzindo, mais renda para esses produtores. Então, é um efeito cascata. Então, assim, o PENAI ele tem esse papel. Ele é extremamente importante, tanto para os alunos, para as famílias, para a escola, para a sociedade, quanto para os agricultores, porque ele é injeção direta de recurso na renda dessas pessoas.